Boa tarde, né, pessoal. Eu dou hoje continuidade, né? Ontem nós começamos, né, a falar um pouco sobre quadrinhos, né, sobre discurso, e hoje vamos ver, né, esses quadrinhos que, como até nós comentamos ontem, né, é necessário um recorte, né, para a gente ter uma direção, um olhar sobre que quadrinhos, né? Então, são quadrinhos de horror, que quadrinhos de horror, né? E aí, para hoje, né, dando continuidade, vamos apresentar a noção de monstro, né, a partir de Curtino e Cohen, e analisar as obras Dora, da Bianca Pinheiro, e Papa Capim, Noite Branca, da Marcela Godoy e do Renato Guedes. Então, é esse recorte hoje para a gente poder discutir, né, essa temática em relação ao horror. E fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? A gente vai acompanhando aqui no chat vocês. E eu agradeço também a presença de vocês aqui nesse momento. Eu começo trazendo uma citação do Lovecraft que vai falar assim: a atração do espectral e do macabro é de modo geral limitada, porque exige do leitor uma certa dose de imaginação e uma capacidade de desligamento da vida do dia a dia. Eu começo com isso porque realmente ler quadrinhos de horror, ou assistir um filme de horror, né, ler uma obra literária de horror, né, para mim atravessa também na sua condição de leitura, né, que vai interferir e produzir efeitos, né? Então eu vejo isso pela questão de ter discutido com alguns alunos essa relação, né, não sentir medo, não sentir até essa noção do que é o horror também, é colocada, né? Então, no meu caso, eu sou uma pessoa muito medrosa, né? Eu falo para os meus alunos, muito medrosa. Então, eu leio, eu assusto, eu fico. E aí, dependendo da narrativa, e é algo que eu tenho começado a entender sobre o horror, é que ele vai, né? É algo que vai ficando, que vai estando ali, que você vai pensando, refletindo sobre várias questões. Então, o horror também, a partir disso, permite que uma narrativa ou um quadrinho debata sobre questões, né, que nos causam medo, mas que façam refletir sobre aquelas questões, né? Então, as obras que eu trouxe aqui traz esse ponto, são obras consideradas de horror, mas que fazem refletir sobre vários aspectos, inclusive, né, porque isso causa medo e esse medo que nos atravessa. E aí, pegando aqui com o Carroll, ele vai falar também pensando no horror e no monstro, né, que ele nos causa. Porque um olhar que o Carroll coloca na filosofia do horror, que é a obra dele, é pensar que muito dessas narrativas é colocar nos personagens o medo. Né, são os personagens que ficam, né, com aquela aversão, com a ânsia, com medo, e isso para transpor para nós enquanto leitores. E aí ele vai colocar assim: a reação afetiva do personagem ao monstruoso nas narrativas de horror não é simplesmente uma questão de medo, ou seja, de ficar aterrorizado por algo que ameaça ser perigoso. Pelo contrário, a ameaça mistura-se à repugnância, à náusea e à repulsa. E aí, pegando nessa citação, para mim vai ampliando, porque o que nos causa medo, nos causa repulsa, quer dizer, são questões que atravessam o horror e que também constituem essas obras e constituem o nosso gesto de leitura, né? Nem sei se vai ficar aterrorizado, mas você vai sentir uma repulsa. Essa repulsa, ela é interessante porque dependendo da narrativa, por que causa repulsa? Por que causa aversão? E aí você começa a refletir. E para mim, nas leituras que eu tenho feito, tem possibilitado perceber que às vezes a aversão está relacionada por um processo, às vezes, de identificação também, né? De você não ver aquela qualidade, ou ver aquele defeito, ou ver aquelas relações também na sua constituição, né? Então, causa uma aversão e às vezes nem sempre conseguimos explicar essa aversão. Então, quanto mais pensamos em, né, como que isso está podendo nos atingir, a gente começa a perceber essas relações e às vezes não há um horror, um medo, né, grande, mas há uma aversão muito grande que a obra produz. Então isso também faz parte desse universo e desse processo também. E aí,
pensando, né, essa questão do horror e pensando no corpo do monstro como um recorte aqui, né, para a gente poder discutir, né, trago aqui o Cohen e o Curtini. O Cohen vai falar assim, né, na verdade eles falam de uma proximidade muito grande, né, o Cohen tem um texto que é o texto As 7 Teses do Monstro, né, então ele vai falar sobre o monstro nessa perspectiva, né, como é que ele é considerado e vai ter essa relação com a sociedade, com o cultural. Então ele vai falar assim, o monstro nasce nessas encruzilhadas metafóricas, como a corporificação de um certo momento cultural e de uma época, de um sentimento e de um lugar. Por que essa definição, essa citação para mim é relevante? Porque as obras que eu selecionei para hoje, elas também se constituem, né? O que é o monstro? Né? O que é monstro? O que é monstruoso? Nas narrativas, a partir dessa relação com o social, com o sentimento, com uma aversão que vai causando, e são aspectos, às vezes, diferentes, porque vai estar atrelado à sociedade. Se a gente, mais para frente eu vou retomar, mas adora, você vai ter uma jovem, né, que tem, né, toda uma questão, mas que você vai percebendo na história dela, eu vou falar mais para frente, uma questão com a sociedade que não a aceita, né, e aí ela é chamada de monstro por essa sociedade que não a aceita. Então você tem essa relação aí muito forte, né, e em contrapartida, no Papa Capim Noite Branca, a Noite Branca é um monstro, e aí você tem uma sociedade, você pensa num grupo indígena, né, numa relação com a natureza, que a Noite Branca, esse monstro, vai ser esse estrangeiro, vai ser relacionado a um processo de colonização, vai ser relacionado a algo que vai invadindo e destruindo toda a natureza, a relação com o homem. Então, veja, são dois monstros bem diferentes, mas que a questão do social, do cultural, é que vai, né, determinar e fazer a gente refletir sobre o que é monstro dentro dessas sociedades, né? Então, é por isso que o Cohen e também o Curtini, né, ele também vai trazendo essa relação para pensar isso. O Curtini, por exemplo, ele vai falar no capítulo O Corpo Anormal sobre os freak shows, né? As pessoas, aquela época de espetáculo, de criar um show para ver pessoas que às vezes têm uma deformidade, que tem algo que foge de um padrão estabelecido naquele momento para aquela sociedade, né? Então, e aquilo é considerado monstruoso, né? Então, ele parte dessas discussões para pensar essa relação que nós temos do que é o monstro, né? Tanto é que a noção que ele traz é pensar que o que nós determinamos como um monstro é até para nos afastar, não é humano, né? Não pode se identificar conosco, né? Então, é algo além, não pode ser algo parecido conosco. Então, é um monstro para poder distanciar nessa relação, né? E aí ele vai dizer, né? O monstro é sempre uma exceção que confirma a regra. É a normalidade do corpo urbanizado do cidadão que o desfile dos estigmatizados diante da objetiva convida a reconhecer no espelho deformador do anormal. Né? Então, o que é o monstro? É o anormal. Mas o que é anormal? Aí vai depender dentro da sociedade o que é aquilo que é tomado como anormal. Não dá para falar em épocas diferentes, em sociedade diferente, o que é considerado fora, né, de um padrão estabelecido, né, fora de um semanticamente estabilizado, né, nessa relação, né. Então, quando você pega essa história sobre o corpo anormal e aí vai trazendo essa noção de monstro, pensando no ser humano, mas no ser humano que é visto como monstruoso devido a não estar dentro de um padrão, isso abrange para a gente pensar nessa sociedade ou nessas sociedades como que isso é visualizado. Aqui, por exemplo, já não dá para inserir, pensar um pouquinho, ou para a gente deslocar o Papa Capim Noite Branca, porque a Noite Branca também vai estar dentro de uma sociedade, mas esse corpo, né, ele vai estar refletido também num olhar do invasor, do estrangeiro, e aí do colonizador, né? Então, tanto é que no final do Papa Capim, por exemplo, a autora, né, uma das autoras, a Marcela Godoy, na verdade, reforça isso, né?
comenta sobre isso, sobre essa relação que ela queria tomar. Então, isso também dá um outro olhar. Então, são narrativas diferentes que permitem a gente compreender essas relações, né? E aí, são as duas obras, como eu falei, são obras bem distintas, mas que atravessam essa noção de monstro, pelo que eu estou tomando até então, né? Como é algo que foge desse estabilizado, mas que foge de forma diferente, porque são realidades, condições diferentes apresentadas em cada narrativa, né? Então, essa diferença também é interessante para a gente pensar no processo de condições de produção, né, dos sujeitos envolvidos na situação, né, e também no processo sócio-histórico, como é que isso é significado, né? Então, tudo isso é atravessado. Na Dora, eu vou falar da Dora primeiro, né? A Dora, ela faz uma relação, isso está aqui também reforçado aqui desde o início, né, na introdução, uma relação com a obra do Stephen King, a Carrie, a Estranha. Não sei se vocês conhecem, ouviram algum dos filmes, são vários filmes que fizeram, ou leram a obra, mas pelo menos uma ideia, né, da Carrie, a Estranha, porque vai estar relacionado também com esse modo do que é considerado estranho, do que é considerado também algo que foge de um padrão estabelecido e das coisas que vão acontecendo. E um outro ponto também, a questão da maternidade, né? Porque nas duas obras, a mãe, se vocês olharem aqui, né, os braços são os braços da mãe da Dora. Aqui você tem novamente a mãe carregando, mãe com ela. E a relação com a Carrie Estranha também se dá, né? A relação que a Carrie tem com a mãe, o modo como a mãe a trata, como a mãe vai falando da própria questão da sua sexualidade, que vai, né, vendo ela como pecadora e aquilo vai marcando ela, também está atrelado na narrativa da Carrie, né? Que vai, né, significando e produzindo os efeitos e vai desencadeando o enredo. E aqui na Dora você também tem essa relação que, para mim, desde o início, já faz questionar alguns pontos quando fui realizando a leitura, né? Você começa a pensar nessa relação e nessa condição da relação entre a Dora e a mãe, né? Como que a mãe se dá. E aí, um ponto, assim, eu acho interessante, né? Aqui nos quadrinhos começa, né, no caso da Bianca Pinheiro, né, e aí começa com a mãe, né, a mãe está presa, né, aqui no recorte não está, mas em outros detalhes no quadrinho ela está com algemas, né, ela está algemada, e ela foi na delegacia se entregar, de certa forma. E aí a narrativa já começa pelo seu fim, né? Espera aí, né? O que está acontecendo, né? E aqui, por exemplo, e aí ela está sendo entrevistada pela filha, né? Cadê a sua filha, né? E aí ele fala, eu vou tentar assim mesmo, né? Minha senhora, sua filha matou 15 pessoas. Perdão, né? Ela é acusada de matar 15 pessoas. Então a narrativa já começa, ó, ela matou 15 pessoas, depois ele vai... Não, quer dizer, ela é acusada, porque até então não tem provas, não tem meios de comprovar, ela é acusada de matar 15 pessoas. E aí a mãe, né, na posição tão, né, historicamente constituída de mãe, pelo menos idealizada, né, não, minha filha não matou ninguém, né? E essa defesa da filha vai até o final, né, do quadrinho, da narrativa também. Então, minha filha não matou ninguém. E aí o policial, e ainda assim 15 pessoas estão mortas, né? E aí já vai começar o nosso foco, e um dos questionamentos que eu faço sempre a questão é que aqui é uma outra estrutura, foge um pouco da literatura, da escrita em si, mas eu vejo o primeiro narrador aí, e a mãe narrando para nós, né? O que já me faz questionar, né? Até que ponto que ela está narrando para nós, o que a gente pode crer no que ela está narrando. Isso já possibilita várias interpretações, várias compreensões, para chegar no final. E eu cheguei no final e falei, nossa,
né? Há tantas coisas que podem acontecer e tantas coisas que você prefere não entender, às vezes. O modo como a Bianca Pinheiro permitiu isso, né? Essas possibilidades de leitura. E não só a Bianca, mas os quadrinhos dão essa margem, né? Então, a mãe falando e a mãe narrando, pegando alguns trechos da obra, já causa para mim, né? Peraí, né? Até que ponto que a mãe está narrando? A mãe pode estar defendendo, a mãe pode, né? A mãe pode ser a responsável, já que a gente está falando em relação com a mãe e na relação que a gente tem com a Carrie é estranha. Então, a mãe pode ser a responsável também do modo como. Então, isso já traz vários questionamentos para a gente pensar a narrativa. E aí a mãe, né, começa a narrar, começa a contar, né? Vocês não entendem, minha filha sempre foi especial. Eu soube disso no momento em que ela nasceu. Então, a mãe, a imagem que a gente tem de mãe, uma mãe defendendo a sua filha, tentando explicar que nada daquilo é culpa dela, dessas 15 pessoas que morreram em seu entorno não tem relação com a filha. Então, isso vai trazendo aqui dessa mãe, nesse olhar dessa mãe. E aí, vou pegar mais aqui, né? Em seu início, você tem aí, ela sempre foi especial. Por quê? Quando ela nasceu, né, ela não chorou. E aí, dentro de um normalizado, de um já dado, de que, né, é normal uma criança, né, quando nasce, né, chorar. E aí essa criança nasceu, não chorou, estava perfeitamente bem, mas não chorou, não chorava, né? Então, que também já causa um estranhamento nas pessoas do entorno, né? Então fala, mas isso é um problema? Isso é algo que mostra que ela é um monstro? Veja, né? Então, é sempre essa relação que eu vou pensando, né? Como que isso está sendo materializado, né? E ela fala, eu sei, todas as mães acham que seus filhos são especiais, né? Mas não é disso que eu estou falando. Quando olhei para ela na primeira vez que a segurei, né, eu soube. Ela não chorou quando nasceu. Parabéns, é uma menina, né? E aí a cara das enfermeiras, né, em relação a esse estranhamento por ela não ter chorado. Então você já vai construindo aí o modo como ela já nasce interpelada por essas condições, por um estranhamento, e as pessoas reagem a isso, né, já estranhando, e de certa forma, pelo olhar, vocês estão percebendo uma aversão, né, em relação a uma criança recém-nascida, né, que causou esse estranhamento. Né? Então, são questões que atravessam a narrativa, e aí, né, a mãe destaca que eram os olhos, né, o que estranhava as pessoas, né? Primeiro, além do fato dela não chorar, né, era o modo como ela olhava, né? Ela nos olhava como se soubesse. Aí o policial, né, soubesse o quê? Que precisava fugir, né? E aí a mãe já nos coloca nessa direção, e também nos faz pensar nesse processo, como que ela já nasce interpelada, então ela já vai também se relacionando com essa sociedade, com esse meio que já acha um ser estranho, que já vê de uma forma como uma aversão, né? Então é interessante para pensar. Então, durante a narrativa, isso vai acontecendo em outras situações. Deixa eu mais para frente isso. Vai acontecendo em outras situações. Acontece tragédias sempre pela narrativa da mãe, né? E quando a mãe narra a letra grafada em itálico, para marcar que a mãe está narrando ali, para lembrar a gente que ela está narrando ali para o policial essa história. E em contrapartida você tem a ilustração, né? E aí a ilustração nos traz, às vezes, questões contraditórias. A mãe fala uma coisa, não tem nada a ver, mas a imagem dá a entender, mas ainda assim dá a uma leitura possível, por exemplo, da Dora ter um poder, né? Um poder de manipular as coisas, né? Ou um poder mental, né? Mas ainda assim, a própria ilustração dá essa possibilidade, mas não afirma na nossa leitura que
que não seja nada disso, né? O modo dela olhar, dela relacionar com os outros é diferente. E aí um aspecto que ela assume, por exemplo, ela também não fala. Ela vai crescendo e ela não fala. Mas a mãe a entende, né? A mãe a entende sem ela ter necessidade de falar. E aí é a mãe na relação com ela se comunicando, entendendo, ou há uma relação mental aí que a mãe consegue, né? Então, assim, são leituras possíveis, né? Então vai deixando a gente nessa pressão do que é, do que não é, e ao mesmo tempo você vai realizando essa leitura. Então, por exemplo, no início, logo quando ela fez 1 ano, a mãe resolveu fazer uma festa e chamar os vizinhos, né? E aí você tem, né, as velas do aniversário começaram a um fogo maior e pegou fogo na casa, né? E na correria, né, uma criança ficou presa e morreu, né? E aí, né, aí já cria-se uma versão. Na festa dela, de 1 ano, houve um acidente, um incêndio muito grande, uma criança ficou presa e essa criança veio a falecer. Então, os entornos, os vizinhos e principalmente a família que perdeu essa criança já projeta nela essa questão. E o quadrinho também vai nos dar, assim, vai nos mostrar, por exemplo, que essa criança específica que faleceu jogou uma bolinha na cabeça da Dora, né? Né? E talvez seja essa consequência. Então ela é má, é ela que realizou isso. E aí é a nossa leitura que vai, né, pensando se sim, se não, até que ponto isso vai nos dando. Mas para mim é interessante como não há uma comprovação, mas os outros vão atribuindo a ela as mortes. Então, assim, houve um acidente, a criança morreu, e aí a família e também os demais vizinhos começam a não, como se ela tivesse amaldiçoado e as coisas ruins. E aí esse é um das coisas que acontecem, das pessoas que morrem em torno, e aí vão já atribuindo a ela a cunha de monstro, né? Aqui nós temos nesse trecho, né? Fala assim, sabe, sim, aquele monstro que você mantém nessa casa é um perigo para todos nós. O meu João, essa aqui é a mãe da criança que faleceu no incêndio, né? Minha filha não é um monstro e ela tem um nome, né? A Júlia quebrou o braço com o parquinho ontem, foi ela, né? Aí a mãe que absurdo, né? Nós passamos a tarde inteira dentro de casa. Aí a mãe, foi ela, eu sei que foi ela, estava por perto, né? Ela. Aí a mãe, o fato do parquinho ser atrás da nossa casa não é culpa nossa. Todos sabem que foi ela. A mulher fala, todos sabem. Aí vocês estão loucos. Mais um trecho. Louco é você protegendo aquele monstro. Né? Minha filha não é um monstro. Não vou mais permitir que fale dela assim na minha frente. Por favor, vá embora daqui. E aí o que eu acho interessante na narrativa da Dora, né, é essa questão. Primeiro, a dúvida, né? Nós vamos tendo dúvida até que ponto ela tem poderes, até que ponto ela manipula, ela realiza, ela ataca as pessoas, né? Mas você vê as pessoas também criando uma aversão, criando um olhar que vai todo para ela, né? Então, imagina essa relação, como é que ela vai se constituindo. Imagina ser esse ser no meio de tudo isso acontecendo e as pessoas vão projetando nela para chamá-la de monstro. É um monstro porque ela foge. Primeiro, ela nasceu, não chorou, ela não fala. E aí, isso é interessante para mim, né? E aí não é uma questão dela ser muda, não. Né? Tanto é que ela não fala em Libras. Ela poderia usar, ela não. Ela comunica com a mãe sem problema, com os outros também entendem. Mas ela não é uma questão de uma outra língua, ela realmente não fala, que para uma sociedade, né, voltada tanto para a questão da escrita e da oralidade, também causa um estranhamento. Eu fiquei pensando nisso, ainda não aprofundei nessa questão, mas que causa. Então você vai vendo, ela vai, e ela vai ficando cada vez mais restrita em casa, não sai, não faz amigos, e isso vai ampliando esse modo como ela é vista pelo outro, né? E aí
a alcunha de monstro, porque as coisas acontecem devido a ela. Então é esse trecho aí para mostrar esse monstro, como que ela, o olhar dela, o traço dela e a seriedade dela vai projetando no outro que ela é o monstro e responsável por essas mortes que ocorrem, né? E é interessante isso, né? E aí, como eu falei, dá para a gente ampliar, para discutir, pensar nessa questão da aparência, da imagem, da sociedade que determina ou não jeitos de ser, de agir, que nos exigem, né? A sermos de uma forma ou de outra, dá para ampliar, né? Eu falo por experiência mesmo, de a questão da timidez, de você ser quieta, isso para o outro, em alguns lugares isso não é bem visto, as pessoas não gostam de pessoas quietas, eu falo por experiência, né? Então, assim, me fez pensar em vários aspectos nessa relação e como que a personagem, ela tá dentro, ou melhor, ela tá fora de um padrão, né, estabilizado, que às vezes vai criando essa relação, né? Então, o que é monstro? O que é o monstro aqui nessa relação? E aí, eu vou falar do Papa Capim agora, tá? Não adentrei tanto na história da Dora, né? Porque até para quem tiver interesse de ler, chegar ao final, mas é interessante para essa dúvida, essas relações nos fazem refletir sobre várias coisas. E aqui no Papa Capim, Noite Branca, da Marcela Godoy e do Renato Guedes, a gente tem, como eu falei, um outro contexto, né? Uma outra relação aí funcionando, mas que também traz, né, para a gente refletir do que é estabilizado, o que é aceito, como é que isso vai revertendo depois. Né? Então, aqui essa cena, por exemplo, eu trouxe aqui, você vê nesse primeiro quadrinho aqui, isso é a Noite Branca, esse é o monstro, né, que vem atacar as tribos indígenas, né, inclusive a tribo do Papa Capim. E ao mesmo tempo, aqui embaixo você vai ter os guerreiros, né, fazendo um ritual de proteção. E aí, nessa cena, que para mim eu adorei no meu caso, porque a fala que está aqui, não sei se dá para vocês lerem, vou ler para vocês, é um trecho do poema Ijuca Pirama. Ijuca Pirama, do Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, né? E aí, né, você vê a Noite Branca ainda e você vê eles, né, se preparando. E aí vem, né, a partir daqui, né? Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo pujante que agora anda errante, por fardo inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Já vi cruas brigas das aldeias inimigas e as duras fadigas da guerra provei. Ele continua. Nas ondas medaces, senti pelas faces os silvos fugaces dos ventos que amei. Andei longes terras, lidei cruas guerras, vaguei pelas serras dos bisamorés. Vi lutas de bravos, vi fortes escravos, de estranhos e gnavos calcados aos pés. Ao velho coitado, de penas ralado, já cego e quebrado, que resta? Morrer? Enquanto descreve o giro que tão breve da vida que teve, deixai-me viver, né? Então é um trecho, né, do poema, que eu achei maravilhoso essa relação que eles fizeram aqui, né, essa relação da literatura com o quadrinho para esse momento. E agora que eu vi os comentários, pessoal, agora que os comentários que chegaram aqui para mim, tem um delay. Sim, Cristina, sei bem como é ser quieta e tímida, difícil. Sim, eu falo por experiência minha e recentemente da minha irmã, dessa relação de você ser quieta, tímida, e às vezes as pessoas ficarem, né, essa pessoa não comunica, essa pessoa não se relaciona, né, e às vezes que a gente precisa de tempo para poder se relacionar, e a gente vive num mundo parece imediato,
e se sente deslocado por causa disso. Isso é uma das coisas, se a gente for ampliada para ver mais coisas. Obrigada, Ana. As considerações sobre Dora, né? Aproveito para convidar, na sexta eu também vou falar sobre a Dora, e vou falar um pouco mais só dela, no projeto Assunta, do colega meu, professor Luciano. Vocês podem procurar aí canal Projeto Assunta. Eu vou falar mais ainda, contar mais sobre a Bianca Pinheiro, por exemplo. Aproveitar. E aí, né, eu trouxe esse trecho do Papa Capim, porque o Papa Capim, ele tem, né, é um personagem que vem representar, tem uma questão de representatividade, e o modo como eles trouxeram para Graphic Novel, gente, eu, na minha leitura, eu adorei. Há um processo de identificação, a relação aqui com a obra, né, literária também é forte, essas relações, e é claro, em relação ao monstro, né, deixa eu passar aqui agora, o monstro, né, a Noite Branca, né. Então aqui você vê, aqui é bem no início, a Noite Branca invadindo, né, e levando, né, a tribo indígena, né, o olhar, né, como que o horror é marcado pelo olhar dos personagens que são atacados, né, por esse ser, né, e aqui, né, aqui ainda os ataques. E aí aqui também vai dar uma definição. Opa. Obrigada. Pessoal, vocês postaram o link aí. Obrigada. E aí, aqui, por exemplo, vocês viram, há um traço aqui do monstro, né? O que é monstruoso, né? Olha como que ele vem atrelado a esse imaginário de monstro que nós temos, né? Também fugindo de um padrão, né? Com uma nuvem branca que atinge todos. E aí, o horror que atinge os personagens. E aqui, né? Quem que é a Noite Branca, né? Então, vai ter um ponto na narrativa que vai nos contar. E aí, não se esqueça, as noites brancas são homens, né, que se separaram da natureza, né? Isso né, são homens que se separaram da natureza, né? Então não tem como não pensar nessa relação, né? Como essa obra não trazer uma memória histórica e social sobre a colonização, mas também uma atualização no contexto contemporâneo, né? Do que a gente está vivenciando em relação à natureza, ao ambiente, à luta para ter, né? A luta para a natureza permanecer, para não ser mais invadida, para não ser destruída. Então, assim, você vai, né, nesse modo como ela vai colocando, o que é um monstro hoje para nós? Né? É isso que, né, o que nos atinge. Então, assim, para mim, essa narrativa vai fazer essa relação. E aí ele continua, né? E se separaram, tanto que tudo o que diz respeito a ela os afeta. O som dos animais, a presença dos animais, a força dos animais. Um homem começou, um homem deve terminar. Então aqui você vê os monstros, as noites brancas que invadem, que vão contaminando tudo. Isso é interessante. Um outro ponto, não sei se eu trouxe, eu acho que não. Não trouxe. Um outro ponto, né, aqui é o trecho que define, mas um outro ponto vai mostrar esse estrangeiro que veio, que dá a entender, para mim, é o vampiro, sabe? É o vampiro, é a lenda do vampiro, talvez atrelada com o zumbi, mas para mim é o vampiro, porque tem muita questão do sangue, de algo que contamina, mas o zumbi também é possível a leitura, né? Eu fui mais interpelada pela imagem do vampiro, que transforma, e aí houve uma guerra, as pessoas foram transformadas, houve um embate, né? É narrado aqui também, e aí conseguiram vencer, mas um cacique, né, pegou o coração, né, desse ser, que para mim é o vampiro, e comeu, né? E aí isso continuou passando, contaminando mais e mais pessoas e destruindo mais e mais, né? Então a luta é contra isso que vai nos contaminando, que vai aumentando, que vai nos consumindo, né? Então é interessante esse monstro como que vai colocando essas relações. Nesse segundo quadro aqui,
né, você vê o Papa Capim indo para a batalha. Né? O que afasta eles? O que é tudo que tem relação com a natureza, principalmente os animais. E quem está falando isso? Né? Eu não trouxe aqui, vou entregar um pouco da narrativa, né? Eu não queria entregar, não sei se eu entrego, mas assim, porque esse quadrinho também traz os mitos, as lendas, as nossas lendas. E uma lenda que aparece aqui, quem tem relação com quem está nos falando isso, sobre essa história, nos falando assim, falando para o Papa Capim, né? É a lenda da cobra grande, que é uma lenda indígena, né? E aí quem fala é o Honorato, filho da cobra grande, né? Então você tem também, então assim, eu até arrepio aqui de falar isso, né? De trazer nessa obra uma relação com as nossas lendas, os nossos mitos e essa memória histórica e social que nos constitui aí em relação ao processo de colonização e a nossa relação atual, pensando na natureza, no meio ambiente, em tudo isso, né? Então você vê como que a obra ela vai abarcando tudo isso, né? E aí vai haver um embate, vai haver a luta que vai, né, se materializar aí, né? Quem quiser ler a obra, eu recomendo. E aí é esse embate. E acho que no caso é a Marcela Godoy mesmo, no final ela faz questão de falar sobre a Noite Branca, de falar que é essa relação com a colonização, com o homem branco, com esse processo de invasão, e que é algo que aconteceu, mas que ainda está sendo significado de outras formas no nosso contexto contemporâneo, né? Então é muito forte, e não tem como fugir desses aspectos, dessas condições de produção, né? Mas também pensar nessa relação que a obra faz com a literatura, né? Com as lendas, né? Que também nos constituem, né? E aí eu falo muito da cobra grande, porque na minha região, é uma lenda que me marca, porque na minha região nós temos a lenda da cobra. Mas assim, até outro termo, é a lenda do minhocão, que é uma cobra gigante que está metade na parte do rio e metade embaixo da catedral, onde tem uma lenda da nossa cidade. Então é interessante, e provavelmente vocês também têm lendas referentes. Então, como que isso nos constitui? Então, quando eu li a obra, eu não teve como não me identificar e pensar nesse processo. Então, a obra, o quadrinho, teve como trazer essa memória aí, né? Uma memória histórica e social atualizada também, pensando num contexto contemporâneo, né? Não tem como fugir dessa relação. E aí eu volto para finalizar aqui em relação às duas obras, né? Vocês viram que são diferentes, né? Que trazem perspectivas e temáticas diferentes, e também vai trazer processos de identificação bem diferentes, mas eu trouxe para mostrar essa diversidade da nossa própria literatura, da nossa, no caso dos quadrinhos contemporâneos brasileiros, né? Que tem esse processo. A gente lê muitas vezes, quando a gente pergunta, a gente acaba percebendo, principalmente na literatura e também agora nos quadrinhos, que às vezes nós vemos muito algo de fora. Obras dos Estados Unidos, da Inglaterra, isso eu estava pensando até na literatura inglesa. A gente lê obras de fora e não lê aqui as nacionais, as brasileiras, né? Acho que é o termo melhor, brasileiras, né? E não, né, desprestigiando. Há obras maravilhosas, né, que a gente pode assumir, que pode ler, que pode se identificar, que é um outro contexto quando você lê uma obra que vai relacionar com a sua realidade, com o seu contexto, né? Então, essas obras são um exemplo disso. Então, elas são diferentes, mas são, para mim, representa aí, né? Há outras obras, como vou citar depois algumas obras, mostrar para vocês, mas para mim elas trazem essa diversidade e esse processo de identificação e fazem-nos refletir sobre, né, essas questões. Então, o que é essa noite branca que invade, né, que vai consumindo, né, o que é esse olhar dessa personagem que as pessoas em torno dela vai morrendo, né, e isso vai sendo jogado, culpabilizado para ela, ou é ela que é esse ser que mata as pessoas no seu entorno. Então, há essa dualidade na narrativa,
são temáticas diferentes, mas que fazem a gente pensar nesse horror atrelado, eu penso assim, atrelado às condições contemporâneas, atrelados a temáticas que, de uma forma ou de outra, nos atingem, nos constituem, né? Então, aqui a relação com a sociedade, a relação com o outro, a relação com a diversidade, né? Aqui também é colocado nessas duas obras quadrinísticas, né? Então, é isso que eu acho, né, relevante para a gente pensar. Aqui encerrando, mas aí eu trouxe aqui só para indicações, às vezes as pessoas perguntam, mas se vocês não perguntarem, eu já trouxe algumas indicações de algumas obras. Então, aqui no horror, né, nós temos essas aqui. A minha próxima, eu vou fazer um mini curso mês que vem no Ciele, que é um evento aqui de Goiás, da Cora Coralina, né, que também eu vou analisar a Dora, mas também vou analisar esse aqui, que é a Belladonna, né? É a Belladonna. Vocês têm aqui, que é esse aqui, essa obra aqui do meio. Eu vou trabalhar com ela também, que é uma outra narrativa também brasileira, tá? E aqui já vai trazer o mundo dos pesadelos, dos sonhos, que também entra o horror aí, também materializado de outra forma. Vocês viram Dora Noite Branca. E também A Travessia vai ser uma outra obra que eu pretendo trabalhar, tá? Esse aqui é da Camila Torrano, que também é uma autora, uma quadrinista, né, que tem, né, essas temáticas, que gosta de trabalhar com horror, sobrenatural. Então, é uma temática também nessa direção. E a obra Ânsia Eterna, da Berta Verônica, que também é uma outra obra que eu até falei ontem, né, que é baseado em três contos da Júlia Lopes de Almeida, que é uma autora brasileira do século XIX, 18, 19, que traz também alguns causos, alguns contos de horror, e aí nós temos esse quadrinho de horror. Então, assim, a minha pesquisa pretende abranger, né, esses outros materiais de análise, né, focando aí nessa relação com o monstro. Então, são obras que eu vou trabalhar, que eu já li, e eu indico para quem quiser ler quadrinhos de horror, e aí são obras brasileiras também, eu indico, é bom a gente incentivar, né, essas produções. E também aqui eu trouxe algumas sugestões. Obrigada, Isabel. Adorei o minicurso. Já quero ler as obras. Sim, eu recomendo, tá? Muito. Algumas vocês encontram online, né? Mas a gente recomenda. Algumas tem no Kindle, por exemplo. Aqui eu vou citar o Alho Poró. No meio é a Belladonna. É a Belladonna da Ana Recalde e do Denis Mello. Essa que eu vou trabalhar. Belladonna, tá? E aí, são obras que eu li, então eu recomendo, né? Eu li essas obras e aí elas me marcaram muito. E aí eu começo por Persépolis, porque foi a primeira que eu li, eu acho que eu falei isso ontem, né? Foi um exemplo que eu usei no minicurso ontem, e que traz uma estrutura interessante para quem vai iniciar. Eu acho que é a obra mais recomendada, né? Porque tem obras que fogem muito de um padrão, assim, né, estabelecido, mas às vezes ainda não está acostumado, pode causar um estranhamento, né? Então é o que eu recomendaria começar por Persépolis. Aqui eu trago duas obras da Bianca Pinheiro, que é a autora da Dora, tá? Alho Poró e Mônica Força, que ela foi convidada para fazer, né? E aí são histórias diferentes. Tá? A Bianca Pinheiro tem uma diversidade, né, incrível. A Alho Poró, por exemplo, é um suspense. Eu li porque eu sou curiosa, assim, porque as mulheres se reúnem para fazer um Alho Poró e... Peraí, né? Como assim? E aí é um suspense que vai trazer também uma temática muito interessante. Não vou falar, quem quiser, tem no Kindle, para quem tiver acesso no Kindle.
E Mônica Força, nossa, eu demorei para ler, porque é uma temática também assim, que me atinge, porque eu passei, de certa forma, por isso. Não criança, né? Mas mesmo assim me atingiu. Então, assim, traz uma temática assim, que pode atingir várias pessoas, dependendo do medo da relação. Não é uma obra de horror, tá, gente? Tá? É mais um drama, acho que eu diria, mas é para pensar na força física que a Mônica tem, mas é necessário que ela tenha uma outra força. Só a força física não dá conta de resolver todos os problemas. Essa é a premissa da Mônica Força, né? Mostrar que a força física não dá conta de resolver todos os problemas. E há problemas que né, é preciso um outro tipo de força. Né? Assim, eu até me emociono. Quem que tiver interesse pode. E acho que também essa vocês conseguem acessar. Tem aqui a Tina Respeito, também da Fefe Torcato, que também traz uma temática que é sobre o assédio sexual, então também é interessante trazer para essa personagem, né? Então são obras que eu indico. Há também o Conto da Aya, já falei ontem também, que é uma graphic novel relacionada à história, mais próxima ao livro do que ao filme, do que a série, tá? Muito mais nessa relação, mas também muito interessante. Há, por exemplo, biografias como a da Coralina, da Carolina, né? Maria de Jesus, né? A autora de Quarto de Despejo, então aqui é um quadrinho também muito interessante da Silene Barbosa e do João Pinheiro, tá? E a Miss Davis, né? Também é uma narrativa biográfica sobre a Angela Davis, que também é interessante, né? Faz um recorte, é claro, mas é interessante para apresentar essa personagem. A minha coisa favorita é Monstro, é uma obra que eu adoro, mas assim, é uma leitura diferente, tá? É uma leitura que ela traz uma outra estrutura. Aqui vocês podem ver esses traços aqui, como ela fez o desenho no caderno, há toda uma escrita em volta, há todos os sinais, as imagens que também significa, todo um detalhe, né? Então é uma leitura um pouco diferente, pelo menos eu achei, né? E aí foge um pouquinho, mas né, dessa relação. A última leitura que nós fizemos no Clube da Leitura foi a Azul, é a cor mais quente, né? Que é de Gil Maron, né? A Azul é a cor mais quente, né? Então é interessante também. E para quem não conhece também, gente, né? Quem não conhece, leia, que vocês vão conhecer. E agora, depois de ler a obra, eu fui ler o Quarto de Despejo, eu não tinha lido, aí eu fui ler, a gente foi ampliando, né, a nossa leitura também. Como eu falei, a Azul é a cor mais quente, que também traz uma temática interessante, traz um processo de identificação também interessante, né? Mulheres e Quadrinhos, como eu falei ontem, é uma obra que é um mix, né? Tem entrevistas, tem relatos, tem pesquisas realizadas, como tem quadrinhos, né? Também aí, né? Nessa produção, buscando a produção de autoria, né? Das mulheres também, da visibilidade. Como eu falei ontem, há produções, né? Não é que não haja produções de mulheres, mas é dar visibilidade também a isso, a essa relação. É isso. Então, acho que são essas aqui. Aí, acho que eu falei ontem também, a leitura atual do clube de leitura, certos tipos de quadrinhos, é essa, A Pele de Homem, tá? Como eu falei ontem, quem tiver interesse, né, de procurar, só procurar no Instagram certos tipos de quadrinhos, mandar uma DM para Jaqueline, professora Jaqueline, que é responsável, né, para realizar. Nós vamos reunir, na verdade, eu acho que é sábado agora, para discutir essa obra, tá? E depois outras mais. A próxima já tem, em novembro, vamos discutir a Vírus Tropical, que é uma pesquisa, é uma das obras pesquisada por uma colega nossa, a Luana Balieiro, né, Cosme, que trabalha sobre, né, quadrinhos, ela é historiadora, e aí ela defendeu o doutorado dela com base nisso, e em novembro nós vamos discutir o Vírus Tropical, que é uma obra que ela trabalhou na pesquisa dela.
Então fica o convite também. Talvez não dê para agora, para o mês de outubro, mas para o mês de novembro nós temos o vírus tropical, né? Também da Power Paola, também, né? E essa continuidade aí do clube que, para quem tem interesse, ou, né, quem gosta, a gente convida. Quem ainda não leu, mas tem interesse de conhecer, a gente recomenda também participar do clube de leitura certos tipos de quadrinhos, né? E aí algumas referências, para quem tiver interesse, pode também entrar em contato. No último slide aqui eu tenho o meu e-mail, quem quiser, né, entrar em contato, ter algumas discussões, quiser leituras, indicações de leituras, né? A gente traz algumas aqui, mas há muito mais, tá? Há